Olá curiosos, hoje o vídeo será bem diferente. Foi coroada a 2 de junho de 1953 e a sua celebração da coroação foi a primeira a ser transmitida pela televisão e a partir daí a sua vida como monarca foi preenchida com os mais diversos marcos. Nenhum outro monarca britânico conseguiu de fato permanecer no trono durante tanto tempo. Durante os seus 70 anos de reinado, houve 15 primeiros ministros britânicos diferentes, viu 7 papas, teve mais de 30 corgis, fez pelo menos 260 viagens oficiais ao estrangeiro, foi o monarca que apareceu no maior número de moedas e foi personificado em cerca de 100 programas de televisão e filmes. Hoje vamos fazer uma rápida viagem pela extensa vida de quem com seus 96 anos e com o seu papel, testemunhou as mudanças políticas e sociais que marcaram o mundo no século XX. A nossa máquina do tempo vai levar-nos de volta no tempo de 8 de setembro de 2022 ao passado. Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Este é o Curiosamente. Hoje, Elizabeth II. Vida e curiosidades. Antes de começarmos, convido vocês a deixar os seus comentários abaixo, dar um like no vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Prometo que o vídeo vai valer seu tempo. Agora vamos começar. Os problemas de saúde da rainha começaram em outubro de 2021, forçando-a a aparecer menos frequentemente em público. Por estas mesmas razões ela estava sob supervisão médica no Castelo Balmoral, a sua residência de verão na Escócia. Na manhã de 8 de setembro os seus 4 filhos Charles, Anne, Andrew e Edward tinham viajado para acompanhar. A rainha morreu pacificamente em Balmoral quinta-feira à tarde. O rei e a rainha consorte permaneceram em Balmoral durante a noite e regressaram na sexta a Londres. Algumas horas mais tarde, a família real publicou uma mensagem simples e concreta que mal consegue abranger a força e a controvérsia desta personagem, mas não nos antecipemos e descubramos como tudo começou. Elizabeth Alexandra Mary foi a primogênita do então príncipe Albert e da sua esposa Elizabeth. A bebê nasceu por cesariana em 1926 e cresceu tranquilamente na residência de White Lodge. Muitos anos mais tarde, como rainha, viveria no Palácio de Buckingham com os seus 775 quartos e passaria fins de semana entre o Castelo de Windsor, Castelo de Balmoral, Holyrood House na Escócia e a sua casa na Irlanda, o Castelo de Hughes. A primogênita do príncipe Albert cresceu feliz e sem pressões, os seus pais se amavam. O seu avô, o rei George V, ocupou o trono britânico e o seu tio Edward, príncipe de Gales, foi o herdeiro natural da coroa. Em 1930 sua irmã Margaret nasceu e se tornou sua companheira. Em 1936 o rei George V morreu e o príncipe David ascendeu ao trono como Edward VIII, mas Edward estava apaixonado pela americana e divorciada Wallis Simpson e renunciou à coroa por ela. Aos 10 anos, a princesa soube através de um empregado do palácio que o seu pai tinha acabado de se tornar rei George VI. Isto significava, entre outras coisas, que ela seria a futura rainha e que a sua vida mudaria para sempre, a sua vida e a vida de toda a Grã-Bretanha. Entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial estava em fúria e o governo sugeriu que a rainha e 2 filhas princesas fossem para o Canadá, apenas concordaram em deixar Londres para se mudarem para a Escócia. Aos 14 anos de idade Elizabeth falou a todas as crianças na rádio da BBC. Numa sociedade onde as classes sociais estavam muito marcadas, ela os chamou de amigos e companheiros e lhes assegurou que sabia o que significava estar longe das pessoas que amamos. Então lhes disse: seremos nós, filhos de hoje, que teremos de fazer do mundo de amanhã um lugar melhor e mais feliz. Em 1945 ela juntou-se ao exército e treinou como motorista e mecânica. O seu compromisso foi tão impactante que aos 18 anos as leis foram alteradas para que ela pudesse tomar decisões se o seu pai estivesse ausente ou tivesse um problema de saúde. Foi no meio da guerra que Elizabeth encontrou o amor.
numa visita protocolar à Universidade Real, foi-lhe atribuído e aos cuidados da sua irmã. O seu nome era Filipe, um jovem que tinha o título de príncipe da Grécia, mas não reinou já que a monarquia tinha sido abolida na Grécia em 1922. As princesas e o cadete se divertiram durante algum tempo até que ele saltou da rede da quadra de tênis e então ele conquistou o coração da princesa Elizabeth. Philip foi mais tarde destacado para o exército real. Ele e Elizabeth mantiveram uma relação por carta. Sempre que foi concedido alguns dias de licença, o Philip era convidado a passar estes breves períodos no Palácio de Windsor. Relutantemente o rei aceitou o candidato. Em 20 de novembro de 1947, 2 anos após o fim da guerra, Philip e Elizabeth casaram. O noivo deu à sua futura esposa uma pulseira de diamantes e uma promessa de nunca mais fumar. Eles receberam 10.000 telegramas de felicitações e 2.500 presentes de todo o mundo. Foi o primeiro casamento real transmitido em todo o mundo. Mais de 200 milhões de pessoas de todos os continentes ouviram a emissão da rádio. Um ano após o casamento, o casal anunciou a chegada do seu filho primogênito Charles. Em 1949, Philip foi enviado para Malta. O casal instalou-se em Guarda-Magia, Rio. Viviam felizes. No entanto, Philip mostrou ocasionalmente que por detrás da sua maneira cavalheiresca ele era um homem de temperamento complexo. Em 1952, o casal estava de visita ao Quênia quando receberam a notícia da morte do rei George VI. Elizabeth tornou-se Elizabeth II do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, dos seus outros reinos e territórios, rainha-chefe da Comunidade de Nações e defensora da fé. Com a sua posição, tornou-se também proprietária de todos os golfinhos, baleias e esturjões a 3 milhas da costa do Reino Unido e de todos os cisnes do Tâmesis. Recém-coroada, teve que realizar um longo tour protocolar. Ela reinou sobre 16 nações, ou 139 milhões de pessoas que vivem nos países da Commonwealth, incluindo Canadá, Austrália, Bahamas, Belize e Nova Zelândia. Durante o seu reinado, 3.500 leis foram aprovadas no parlamento. A princesa, que escreveu longas cartas em papel, tornou-se uma grande fã da tecnologia em 1976, quando a internet era uma possibilidade mas não uma realidade. Enviou um e-mail pela primeira vez em 1997 e lançou o website da família real em 2011. Fez a primeira transmissão ao vivo no YouTube com o casamento de William e Kate Middleton. Já com o casamento de Harry e Meghan Markle, empregou uma multiplataforma Twitter e YouTube. Ela presidiu mais de 600 ONG no Reino Unido, desde o apoio aos jovens à preservação do ambiente e da vida selvagem. No seu reinado, conferiu mais de 404.500 prêmios e honras e posou para 129 retratos oficiais. Num ano médio, a rainha acolheu mais de 50.000 banquetes, almoços em recepções e festas de jardim no Palácio de Buckingham. Também acolheu mais de 8.000 pessoas. Pioneira do feminismo, ela organizou os primeiros eventos só para mulheres, realizados dentro do Palácio de Buckingham. Para a posição de poetisa oficial da corte, aceitou Carol Ann Duffy, a primeira pessoa gay publicamente reconhecida nessa posição. Ela usava roupas coloridas para ser visível às pessoas que assistiam a eventos públicos, ou à espera de a ver ela. Recebia presentes invulgares como um urso preguiça, um jaguar do Brasil ou um castor do Canadá, animais mantidos no Jardim Zoológico de Londres. Ela foi a primeira soberana britânica que, perante as críticas, optou por pagar impostos e abriu o Palácio de Buckingham ao público. Ela era também a única cidadã britânica não autorizada a falar sobre política, para votar, candidatar-se às eleições ou ter um passaporte, mas mesmo que ela não tivesse um passaporte, Elizabeth foi a primeira a visitar mais de 100 países. A figura principal da Igreja na Inglaterra e que desempenhou um papel cerimonial relevante no governo do Reino Unido, foi também ela que encorajou o seu filho primogênito a casar com Lady Diana, a que teve de lidar publicamente com as separações dos seus 3 filhos, e a que lidou com o incêndio no castelo de Windsor, entre muitas outras coisas. Elizabeth foi coroada numa nação que, nessa altura, tinha uma população de 50 milhões de pessoas, que viviam numa sociedade com uma forte diferença de classe,
onde os assassinos eram condenados à forca, ser homossexual era ilegal e a imigração em massa não existia. Embora o país em que Elizabeth morreu não seja o mesmo país em que nasceu, a sua figura um pouco fria e excessivamente protocolar é o emblema dos imutáveis 83% de pessoas que vivem no Reino Unido, de fato nunca conheceram outro monarca até hoje. Bom, hoje, a história mudou. Elizabeth II. Vida e curiosidades. O vídeo pode parecer um pouco apressado, pois tentamos fornecer muitos fatos de curiosidades em vez de nos concentrarmos na biografia em si, porque achamos mais interessante contar algo diferente. Agora, se você quiser conhecer uma biografia mais extensa, deixe seus comentários abaixo. Faremos um vídeo mais similar aos que costumamos fazer neste canal. Também esperarei por seus comentários e sugestões para possíveis vídeos futuros. Se curtiu, já aproveite e deixe seu like, se inscreva agora e ative o sininho para que você seja informado quando postarmos mais conteúdo. Que tal viciar no canal? Deixo alguns vídeos aqui para vocês maratonar. Sem nada mais para dizer, muito obrigado pelo seu apoio, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!